Olá, e aí pessoal, tudo certinho? Mais um Bíblia Live. Canseira, hein? Mas para anunciar a palavra, não estaremos cansados a ponto de parar. Então, pessoal, nós vamos esperar um pouquinho até o pessoal entrar, até a galera começar, se possível, compartilhar. Hoje nós vamos falar sobre uma carta paulina, Filipenses, e também sobre algumas datas importantes que se passaram nesses últimos dias. E a maior delas se chama ressurreição e não reforma protestante, né? Claro que vamos dar a sua devida importância dentro dos limites que nós podemos deixar essa reforma agir, né? Até porque parece mais uma deforma do que uma reforma, né? Não a reforma em si, né? Eu digo para os nossos dias de hoje. E é uma das coisas que nós vamos abordar na carta aos Filipenses. Show? Dê uma compartilhada para que essa mensagem possa chegar a outras pessoas. Na próxima live, se não for a da Izzy, que vai mandar a mensagem, nós vamos falar sobre os concílios, né? Os concílios que houve na igreja, nos primeiros anos da igreja, e sobre como que foi formado o cânon, né? Até informações mais importantes que a gente precisa saber. Porque às vezes a gente fica dizendo assim, mas esses evangélicos aí tiraram cartas lá do nosso... tiraram alguns livros do cânon, mas sendo que a gente tem uma questão problemática aí, porque o pepino é quem adicionou coisas ao cânon para querer justificar a nossa fala, né? A minha fala. Show? Então, como nós trabalhamos com o que temos, e com o que temos eu creio que seja a palavra de Deus, nós vamos fazer uma boa leitura. O livrinho é um pouquinho maior aqui, tá? Mas é a mesma Bíblia que você tem aí. Só que essa ela tem uma capacidade, vamos dizer assim, de argumentação talvez um pouco maior. Mas sendo que eu ainda creio que você que vai ler a Bíblia... O que achou da minha gatinha aí, ó? Ela vai lá e mexe no computador, né? Ô, gatinha, eu creio que você, lendo a Bíblia, vai ter, vamos dizer assim, o poder necessário para conseguir interpretar as Escrituras. Lembro de Daniel, né? A princípio, você quer ler? Você quer ler antes de mim? Pode ler, né? O Evangelho vai ser pregado a toda criatura. Mas às vezes, no aspecto criacional, a maioria dos teólogos chegam ao consenso que seria os humanos, né? Uma capacidade inteligível, né? De conseguir entender. Bom, eu creio que você, então, quando lê a Bíblia, pode pedir sabedoria a Deus, pode pedir que Ele interprete, ajude você a interpretar, né? Através do Espírito Santo. E você vai conseguir entender, possivelmente, um pouco melhor sobre a história, no sentido do que realmente Deus está falando, né? Nessa carta. E talvez seja essa a tua pergunta inicial: por que a gente vai ler essa carta aos Filipenses, sendo que Paulo escreveu naquela época? Bom, muitas das igrejas que se dizem protestantes, elas dizem perseverar nas doutrinas dos apóstolos, né? Mas não é isso que acontece na realidade, né? Eu falo isso com muito amor e carinho. Apesar de não ser um amor e carinho assim, né? Tipo, escancarado, é um desejo que eu tenho que justamente nós consigamos olhar para essas escrituras, um dia sentar, conversar sobre cada trecho, para justamente dar o valor devido, né? Àquele Jesus que a gente usa camiseta, coloca adesivo no carro, vai nas reuniões todo domingo, sábados, enfim, ou durante a semana, canta. A gatinha tá bagunceira.
para que realmente dê um valorzinho necessário, né? Apesar de Cristo não pedir tanto, seria interessante que a gente desse uma atençãozinha especial, principalmente para o Evangelho. Essa semana eu postei relativamente uma crítica, ao qual falava sobre a reforma, né? Que seria interessante nós lermos o que foram as 95 teses, qual foi o período histórico, qual o ano que aconteceu, aonde que aconteceu. E quando eu falar da reforma numa live, ela não vai ser, provavelmente não vai agradar muita gente. E eu não digo vamos dizer assim, da Igreja Católica, mas dos protestantes. Por que eu digo isso? Ou dos que se dizem protestantes, né? Justamente por esse fato. Nós levantamos, vamos dizer assim, algumas bandeiras, e nós não somos fiéis, vamos dizer assim, a ponto de segui-las, né? Às vezes fica como só uma bandeirinha ali que eu levantei para dizer que eu sou, mas muitas vezes eu não vivo isso. Obviamente o que nós devemos viver é o Evangelho. A atitude de Lutero naquela época foi top. Mesmo que seja para ele sofrer a repreensão que ele sofreu, e pela parte dos religiosos, porque pense nesse período difícil, né? E, durante muito tempo a igreja ela tinha poder, tanto no sentido espiritual, mas querendo falar do religioso, né, quanto do político. E isso se torna, vamos dizer assim, uma coisa muito complicada. Alguns teólogos comparam inclusive a política. Obviamente eu não fiz isso e não vou fazer, porque nós já expressamos a nossa opinião sobre a política, né? E talvez a gente converse de novo sobre isso algum dia, mas necessariamente isso é muito perigoso. Principalmente porque na categoria de protestante nós não colocamos a igreja em si, né, quem forma a igreja, acima da cabeça que comanda a igreja, né? Então as escrituras que nós temos, elas nos servem de norma. Eu não gosto de usar essas palavras necessariamente, manual, alguma coisa assim nesse sentido, mas justamente elas são a revelação da história, de quando Cristo pisou aqui, de quando os apóstolos estavam com ele, de quando os apóstolos tão religiosos gritaram no meio de um barco, é um fantasma. E aí nós já percebemos que Jesus, você vai deixar mesmo isso na mão da igreja em si? E é claro que nós temos uns papéis dentro da igreja, né? A gente tem um papel da questão doutrinária sendo ensinado por tais pessoas. Alguns têm o ministério da palavra, outros têm o ministério disso, mas todos os ministérios, justamente, eu gosto da tradução grega justamente porque elas são servir, né? Serviço. E me desculpem se hoje eu estou um pouquinho falando assim nesse sentido, mas até a gatinha veio aqui já, para eu não falar besteira. Mas justamente porque é revoltante. É revoltante a ponto de eu pegar e escrever algumas teses e ter que colar no mural de aviso da igreja, dizendo que não vamos desformar o que a gente já fez, mas vamos começar, vamos voltar a um sentido reto, a um sentido de origem aonde nós estávamos. Que tal? Seria interessante? Show? Aí você vai dizer, Dudu, mas o que esses filipenses têm a ver com essa história? Bom, antes de a gente entrar, eu sei que a gente já deve ter falado aqui uns 12 minutos, uns 10 minutos pelo menos, nós temos que entender que Paulo ele sofreu perseguição, sim, claro, obviamente, né? Só a gente lê as cartas e a gente vê o que estava acontecendo. No meio daquele sistema religioso, Paulo ele acabava sendo, vamos dizer assim, um inimigo do sistema. E eu não quero, né, dizer assim, a gente é inimigo das religiões, a gente é inimigo do sistema, nós somos
contra a matrix espiritual que está se formando. Não, não é nesse sentido, entende? Mas nós queremos ser verdadeiros ao que nós estamos pregando. E para fazer isso, muitas vezes, nós temos que sentar e conversar. E talvez seja isso que nós estamos fazendo, né? Show? Show de bola? Estão escutando, não? Meu Deus, gente. Essa carta aos Filipenses é um doce. É uma coisa legal. Só que a gente consegue perceber algumas coisas dentro dessa carta. Né, gatinho? Bom, aqui eu estou pegando uma... Depois eu posso passar a fonte para vocês, mas eu vou ler 2 parágrafos aqui para a gente dar uma introdução. Filipenses é uma das mais autobiográficas cartas de Paulo, escrevendo a uma igreja que ele tinha fundado e a qual ele amava. O apóstolo descreveu a sua situação na prisão e advertiu os leitores sobre os perigos teológicos potenciais da igreja. No cerne da carta está uma teologia da cruz, que une várias exortações à unidade cristã e à alegria por servir. Então, só nesse parágrafo de introdução, vamos dizer assim, nós conseguimos perceber algumas coisas, né? A carta ela tinha um destino, ela possivelmente tinha, né, exortações, correções ou encorajamentos, vamos dizer assim, no sentido do que Paulo acreditava e o que o apóstolo Paulo estava passando era justamente a questão de as pessoas serem imitadores a Cristo. E eu não preciso, né, de repente estar repetindo isso, mas é bom. Por quê? Porque às vezes a gente esquece disso. A gente esquece que antes da reforma, antes lá de Lutero pregar as 95 teses lá na porta de Wittenberg, lá do Sinédrio, que aconteceu? O que aconteceu de reforma antes? Mas sendo que não era esse nome, e não era isso que era para estar acontecendo. O que aconteceu antes de Lutero? Antes tinha os pré-reformadores. Não, muito antes. Eu vou falar uma situaçãozinha para vocês aqui. Então, e vocês vão achar provavelmente alguma coisa. Então ele andava, ele cresceu no templo, cresceu aqui ouvindo sobre isso, sobre aquilo. Ele discutia com os mestres no templo. Enquanto ele foi crescendo em conhecimento, as pessoas se encantavam, né, com tamanha sabedoria. E não só isso, ele começou o seu ministério, vamos dizer assim, obviamente muito antes do que muitos acham, mas ele deu um passo de cada vez. Não se antecipou para que justamente quando acontecesse algumas situações, nós viéssemos a conhecer. Tinham muitos religiosos na época, muitos mesmo, ao ponto de que após um período ali de escravidão do povo, o povo estava meio perdido. Realmente precisava de algumas tribos ali, as quais foram destinadas para isso. Mas um dos pontos que eu digo que a igreja não pode assumir esse papel de ser maior do que as escrituras é que os fariseus não estavam fazendo isso bem, não. Ou será que estavam? Será que os fariseus estavam cumprindo com o que com a escritura, vamos dizer assim? Quanto a isso, quanto a aquilo? Por que então o apóstolo Paulo, no final da vida, e aqui nessa carta aos Filipenses, a qual nós vamos ler hoje, fala de, olha, se for diante dessas coisas assim, quanto mais eu, fariseu, quanto mais eu da tribo fariseu, quanto mais eu da tribo de Benjamim, quanto mais eu circuncidado no 8º dia. E aí? E aí então, antes do apóstolo Paulo, veio um tal de reformador, alguns chamam de Yehoshua HaMashiach, né? Hoje nós temos o costume de chamar ele de Jesus.
Mas será que ele queria fazer uma reforma? Até parecia, né? Virando as mesas do templo, aos quais os cambistas faziam da casa de oração um comércio. E é esse comércio que justamente está, de novo, nos pátios dos lugares aos quais se dizem santos, dos quais os lugares que ainda têm a presunção de ser chamados casa de Deus. Mas teologicamente eu não confio muito nisso, né? Mas, enfim, ele veio. Até eu gosto das passagens de João, né? Veio para os seus, mas os seus não o receberam. E aí o que aconteceu? Várias coisas, né? Mas dentre isso, o que aconteceu com aqueles religiosos? Lógico que muitas pessoas aceitavam o que Jesus estava dizendo e alguns inclusive reconheciam, sim, ele é o Cristo, aquele que estava falando aqui nas Escrituras. Mas não admitiam justamente por quê? Por medo dos outros religiosos. E talvez isso forme algum extremo e talvez você possa ter ficado muito rebelde, quem sabe eu, alguma coisa nesse sentido também, mas no sentido de viver, né, entre esse mundo ao qual se diz uma coisa, tá tão longe, né? Eu peguei aqui um artiguinho, deixa eu só achar aqui a foto, do reverendo Wilson G. Salom. Não sei o nome dele, eu até pesquisei ali, eu li um outro artigo dele, mas não era sobre isso. Mas enfim, e ele fala assim, ó, antes da Reforma Protestante, né, eu disse que eu não ia falar tanto, mas é que eu não posso passar de algumas coisas assim sem falar, né, da Bíblia. Então ele fala assim, ó, o desvio da igreja e a Reforma Protestante. Então ele coloca lá, lembra do imperador Constantino, ao qual nós falamos lá no ano 300, mais ou menos, e tal ano ele declarou como religião oficial do império o cristianismo em si, né? E aí justamente, o que aconteceu? Em 310 colocaram um negócio que, por exemplo, a igreja fez. Ok. Aí em 320, outra coisa que a igreja fez. E eu vou falar assim por quê? Porque justamente era essas pessoas que estavam vivendo, né? Teoricamente, o evangelho. E aí passaram-se anos, foi adicionando várias coisas, né, aos costumes da igreja, e não necessariamente a doutrina, apesar de que quando era falado pelo o corpo eclesiástico, ela passou a ser doutrina, né, meio forçadamente, porque não tinha quem discordasse ainda era uma dificuldade, né, pela origem da Bíblia, pela versão que eles falavam, pelo que era falado dentro do culto. Imagina os caras falando em latim e a gente lá igual uns bobos tentando entender. Hoje ainda a gente pode aprender latim mais fácil, mas imagina, ano 300. Tá, beleza. E aí ele coloca assim, né, a igreja primitiva como se fosse um modelo, né, de igreja, e depois o desvio da igreja. E lá na pontinha, assim, ó, mais ou menos aqui, ele coloca a reforma protestante, como sendo, né, justamente um marco na história. E realmente foi um marco na história. Daí a gente teve várias divisões históricas mesmo, né? Mas necessariamente quando Lutero prega as 95 teses lá. E depois continuou esse desvio da igreja. Só que aconteceu uma outra coisa também. Se a gente fosse comparar, vamos dizer assim, essa parte protestante, o que nós íamos ver, o que nós íamos falar disso? Legal, a gente não segue mais nada do que depois do ano 300 a igreja falou, mas agora a gente vai formar as nossas ideias. Então é assim, ó, é assim, é assado, mas eu não digo isso pelas doutrinas que nós tentamos seguir biblicamente, mas as coisas que não estão na Bíblia, as coisas que não foram acordadas entre os apóstolos, não chegaram aqui na escritura, eu não precisei colocar nenhum livro a mais no cânon para poder dizer que a minha ideia estava certa. Então isso
isso tem que tomar um pouquinho de atenção. Então, se de repente, né, a gente já falou aqui antes, né, outras vezes sobre roupa, sobre isso, sobre aquilo, a pessoa vai numa instituição e tal, religiosa, e não pode entrar de calção, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo e tal. Não é que o cara é muito bom para não poder andar de terno ou comprar um terno ali no brechó, sei lá onde e tal, para poder andar com uma coisinha barata, nem que seja e tal, e entrar dentro do lugar. Mas se nós somos aqueles que se pensam como se vestir, a gente tem que pensar realmente com o cérebro, pensar as outras coisas, principalmente as que estão sendo ditas na escritura. Então é dever, vamos dizer assim, das pessoas, lógico, né, informar-se, ler mais, ler necessariamente as cartas paulinas, ler isso, ler aquilo, justamente para ver que realmente a gente tem que se vestir decentemente, né? A gente não pode fugir da escritura disso. Porém, acabar reconhecendo os limites ao qual às vezes existem perguntas que a escritura não quer responder. Só que, devido à cultura da época, isso, aquilo e blá blá blá, até vamos falar da nossa hoje em dia, não se trata de aceitar tudo, mas justamente de explicar. Porque para muita gente não é explicado. Muita gente é recebida cochichadinho no ouvido, é isso, é aquilo. E cadê essa galera aí que são igual os bereanos, né? Muita gente que abre o peito e diz, a gente é igual a Bereia. Os caras vão lá e conferem tudo na escritura. Pois é. Aí quando alguém desses injustiçados confere na escritura e vê alguma coisa tipo que não condiz muito, aí vai perguntar e vocês falam, é porque aqui nós fazemos assim. Ótimo, se você quer abrir um clube, beleza, mas se é que é a casa de Deus, cuidado, né? Cuidado que não é qualquer lugar que você está falando. Show? Vamos nessa? E eu até vou tentar fazer, vamos dizer assim, apesar de já existirem alguns, como é que eu vou dizer, mapas mentais e tal, que a gurizada constrói para ficar fácil entender as coisas, outro vamos dizer assim, da outra deforma que aconteceu, né? Por quê? Por que eu digo isso? Porque em vez de a gente sentar, decidir, ou pelo menos conversar, a continuar realizando concílios, algumas igrejas ainda são conciliares, né? Lembrando, calma aí, né? Não vamos falar de todo mundo assim generalizado. Porém, muitos, né, adquirem alguma interpretação sobre isso e sobre aquilo, e que na realidade hoje em dia não tem nem como conversar, né? Você chega para falar com alguém, ele diz, não posso por causa disso, por causa daquilo e tal. Não posso porque não sei o quê. Porque não é meu dever, blá blá blá. E, enfim, né? Mas vamos supor que a gente possa fazer isso. Então, em vez de a gente ficar discutindo algumas coisas de talvez que não sejam tão importantes, que tal conversarmos sobre a Escritura? Eu digo isso com temor e tremor, porque eu preciso ser mais estudante das Escrituras. Assim como talvez você também. Aí você vai pensar, mas eu não vou fazer nenhuma faculdade, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Eu disse, meu amigo, vamos, a gente pode compreender, lógico, melhor o Velho Testamento depois de ter lido o primeiro, mas eu digo para vocês, se vocês estiverem com pessoas que conseguem ajudar vocês, conseguem falar de vocês da Bíblia, conseguem fazer isso, conseguem fazer aquilo, muitas das coisas que vocês vão compreender lendo a Escritura é justamente isso. Eu vou ler sobre esse Jesus para saber quem é que foi esse cara. Mas daí muitos, inclusive dos nossos, né? Vamos dizer assim, dos santos, eles dizem não. Se você sentir um arrepiozinho, se você sentir um coraçãozinho batendo, e esse é o pepino. Às vezes a gente se deixa levar pela emoção. Deixamos de exercer uma fé racional no Criador. Lógico que existem pessoas que ficam tão extremistas a esse ponto que daí vão tentar explicar coisas lá da evolução, sobre isso, sobre aquilo, o que às vezes é interessante quando a gente não erra nesse ponto, claro, né? No sentido de às vezes inventar uma teoria de não sei o que, blá blá blá, não sei da onde e tal, só para justificar aquilo. Mas enfim, eu creio que vocês estejam me entendendo, né? Se não entenderam, vamos lá. Aí, a gente tem uns... Eu nem ia falar disso, né?
Jesus do céu. Gente, a gente ficou meia hora só discutindo sobre o que nós vamos fazer da vida. Né? Não digo hoje no Bíblia Live, mas justamente de como que tá bagunçado, né, esse nosso meio e como que a gente vai agir, né, dar um passinho para lá e um passinho para cá, segundo o Evangelho, creio eu, né? Se você não crê assim, não posso falar nada. As pessoas abrem, né, então os pulmões aqui, os peitos, dão aquela inspirada justamente para falar sola gratia, né? Somente a graça. Sendo que muitos de nós, infelizmente, colocaram isso, aquilo, isso e aquilo. Para quê? O que é somente a graça? Somente a graça nos salva? Ou somente a graça nos conduz até certa parte da nossa caminhada? Não sei, né? Porque tá uma bagunça. Show? Não falo no sentido geral. Tá, eu falo no sentido geral. Mas eu digo no sentido... seria interessante não somente a gente citar isso, mas a gente fazer uma explanação sobre o que realmente isso quer dizer. E a gente já pregou sobre graça aqui, né? Graças a Deus, graças a Deus. Então, sola fide, somente a fé. Opa, então, somente a fé, né? Claro que a gente pode entrar no contexto de Lutero lá, né? Falando do versículo que ele leu, enfim. E justamente que somente a fé, né? O justo viverá pela fé, ou outro versículo que é muito parecido com ele, mas nesse sentido a gente acaba compreendendo que a Escritura tem tudo que a gente precisa, né? Não precisa a gente ir além disso. Não precisamos criar novos livros apostólicos nesse sentido. Somente Cristo. Não que a gente não possa ler livros, né? Pelo amor de Deus, né? Vamos ler os livros lá. Mas ler a Bíblia, principalmente, né? Aí, somente Cristo. E aí? Podemos dar essa atenção aí para esse moço ali, que é chamado Cristo? Será que realmente só ele que carrega os nossos pecados? Será que somente ele é aquele cara lá que foi anunciado lá em toda a cultura judaica? Toda não, né, necessariamente, mas quando foi citado, né? Necessariamente as pessoas tentam eliminar alguns versículos da Bíblia para não dizer que não era ele, tentam inventar outras histórias, sendo que já estava predito, tentam não usar a própria escritura no sentido de dizer, não, agora o que vai valer é o que a gente vai falar daqui em diante. Mas enfim, será que somente as escrituras, só a escritura? É isso que nós temos seguido? E agora? Só lhe deu glória. Glória somente a Deus. Será que esse aqui nós estamos... Quer dizer, os outros a gente também está meio problemático, né? Mas essa quinta sola aqui está complicado, né? Sola gratia, sola fide, solos Christus, sola escritura, sola deu glória. Complicado, né? Bom, mas e se não fôssemos dar uma atenção especial a Lutero, apesar de, né, a gente dar uma atenção especial sempre aos acontecimentos históricos, porque não somos pessoas alienadas, né? Nós sabemos e estudamos, né, as coisas que aconteceram, inclusive para compreender o contexto bíblico, não é verdade? Mas e agora? Quando a gente entra nessa carta aos Filipenses, o que nós podemos tirar delas? A gente já viu que esse mundo gospel provavelmente vai ficar muito complicado e eu peço a Deus que realmente nós possamos nos aproximar mais dele novamente, num sentido de que seja mais ele em nós, que no sentido de que realmente nós venhamos a diminuir e ele cresça, sabe? É muito fácil a gente relativamente fazer uma faminha nos dias de hoje, né? É claro que a gente precisa falar de alguns temas, mas existem temas que eles são problemáticos para a pregação nos dias de hoje. Eu digo no sentido de que surge uma curiosidade, como nós vivemos nesse período hipermoderno, a gente acaba, vamos dizer assim, achando o que a gente quer muito fácil.
E às vezes o que nós fazemos? Achamos o que a gente quer dentro da minha opinião ou dentro da minha opinião e ignoramos todo o resto. Quando eu converso com alguém que necessariamente diz que escuta as pessoas, né, uma pessoa que é empática, se coloca no lugar dos outros, dificilmente essa pessoa é o que ela está falando ser, ou o que diz ser, né? Ou o que tenta ser, né? E eu creio que seja uma das coisas que a gente tem que trabalhar. Para quê? Para que nós possamos ser mais semelhantes a Cristo e nunca igualados a Cristo. Eu sinto uma dor no coração quando eu ouço às vezes isso, sabe? Porque eu creio que o pecado do homem foi justamente esse, né? O pecado inicial, né? Que a serpente enganou a Eva lá, lembra? E daí enganou Adão. Adão quis tirar o dele da reta, mas enfim. Ser igual a Deus. Esse é o almejo dos homens, né? Sendo que, e se realmente acontecesse uma louca, né? Vocês conseguem acessar os filmes aí, né? Tipo, e você tivesse esse poder de Deus? É interessante, né? Às vezes a gente vê um filme de comédia, um filme de humor, e acaba só dando umas risadas, só achando engraçado, e a gente não faz análises deles também, né? A gente faz só análise do filme, do documentário de Morgan Freeman, porque ele é o cara referência. Mas e daí pro comediante não, porque o comediante às vezes não tem nada para falar, né? Olha, cuidado, hein? Cuidado, meu amigo! Porém, analisemos tudo segundo a Escritura. Vamos lá então, eu sei que a gente demorou pacas hoje, vamos demorar mesmo, por quê? Porque é importante, cara. Às vezes a gente fica falando, porque eu guardo tal dia, eu guardo não sei o que, mas daí pra ficar sentado ali conversando, ouvindo a palavra, alguma coisa assim, a gente não senta, a gente não faz. Eu digo por mim mesmo, rapaz. Por quê? Porque nós somos falhos, obviamente, como ser humanos, né? A gente sabe que a nossa carnalidade às vezes nem deixa a gente fazer alguma coisa, mas é essa carnalidade que a gente tem que lutar contra ela e viver realmente pelo Espírito, né? Se isso está confuso na tua cabeça, vamos acabar lendo o que Paulo formou aqui. Que Paulo, ele fundou, né, a igreja em Filipos, desculpe, e escreveu uma carta para essa igreja. Eu disse, cara, mas como assim, velho? A igreja, né, as pessoas que se reuniam em nome de Jesus Cristo, elas tinham problemas lá, será? Caraca, será mesmo? Vamos ler então, vamos ler e começar a compreender. Então, em Filipenses, capítulo 1. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Versículo 3. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que eu me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Ponto. Eu sei que às vezes acaba sendo um pouquinho duro, até porque essa carta é uma das mais legaisinhas da gente ler, mas a gente viu aparentemente até aqui umas pessoas, né, que aparentemente conhecem o Evangelho e cooperam com o Evangelho. Mas o que é cooperar com o Evangelho? Frequentar algum lugar religioso é cooperar com o Evangelho? Ah não, Dudu, você deve estar falando da comunhão, apesar das diferenças também doutrinárias, né? Comunhão? Bom, vamos continuar. Vai ser legal isso aqui. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Ponto de novo, né? Versículo 6, primeiro capítulo de Filipenses. Quem é esse cara aí que começou a boa obra? Será o apóstolo Paulo? Que ele está falando na própria carta dele aqui?
Será que ele está falando da pessoa que pregou e de repente você ouviu e daí você creu nela ou em Jesus? E aí? Vamos refletir junto? Vamos continuar? Se bem que eu creio que o texto já fala por si só, né? Como tenho por justo, versículo 7, né? Como tenho por justo sentir isso de vós todos, porque vos retenho em meu coração. Então, bom, continuamos. Pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus. Ponto. Vamos explicar versículo por versículo se precisar. Como assim prisões, apóstolo Paulo? Ser tu pecador igual aos demais? Essa é uma questão que a gente tem que analisar, né? A gente já leu Paulo, os escritos dele? Lemos? Não. Possivelmente, né? E aí, o que Paulo fala sobre erros, sobre, né? Lógico que a gente não vai viver errando, né? Apesar de poder acontecer mais de uma vez, mas necessariamente somos aquele povo, né? Que foi aceito pelo Senhor a princípio, no sentido de que fomos achados, que fomos encontrados porque estávamos perdidos. E vamos tentar seguir o Senhor, né? Mas isso não nos isenta de cometer erros. E esse é um dos motivos, né, pelo qual o corpo do magistério, vamos falar assim, não pode estar acima das escrituras, né? Vamos continuar? Versículo 8. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tem. De todos vós, né? Em entranhável afeição de Jesus Cristo. Então, aparentemente, esse era um grupo de pessoas que Paulo gostava. Por quê? Uma, porque ele estava fazendo a obra de Cristo. Outra, porque a gente não sabe o que estava acontecendo, né? A gente não é igual a novela de certa emissora da TV, que coloca um monte de coisa dentro da história bíblica e depois diz assim, olha, coloca um versículo ou outro e você olha ali e diz, realmente está dentro tudo do evangelho aqui. Obviamente nós não vamos fazer isso, né? A gente vai ler aqui, mas existem algumas coisas que a gente não sabe. Não sabe se bocejava, se sorria quando falava, se fazia alguma coisa, fazia aquilo, mas enfim. Paciência, vamos nos reter ao que temos, né? Vamos nos contentar com já a revelação que nos foi dada, né? Vamos nessa. E peço isso, né? Depois de dizer que eu gosto muito de vocês, porque vocês são um povo, né, legal, no sentido, né, que meu coração se alegra de vocês, cooperadores com o Evangelho de Cristo. E ele fala assim, e peço isso, que o vosso amor aumente mais e mais em ciência e em todo conhecimento. Acabamos de falar que não era para fazer isso. Paulo está estragando com a nossa teologia. Para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Bom, quando eu escrevo para uma pessoa, e vocês podem discordar disso abertamente, né? Não estão aqui para concordar mesmo, ou estão, né? Não sei. Isso depende. Mas, necessariamente, quando eu escrevo a uma pessoa dizendo que seria interessante, né? vamos colocar uma... Não vamos escrever uma escritura aqui, mas a gente vai colocar, vamos dizer assim, um conselho segundo eu. Seria interessante que nós olhássemos para dentro antes de dar o próximo passo. Não somente nos desejos do nosso coração, por ele ser contaminoso, né? Por ele ser imperfeito, mas para que possamos, através disso, enxergar a imperfeição que habita primeiramente em nós e enxergarmos a outra pessoa como também imperfeita, mas também amada por Deus, né? Então, quando a gente escreveu um evangelho, estou brincando, mas no sentido de fazer isso, todas as pessoas que não estiverem fazendo isso, elas estariam fora do meu evangelho nesse sentido. Só que calma, o evangelho não é só 1, 2 versículos. Então, quando a pessoa lê literalmente só 1 ou 2 versículos, pode ser perigoso, né? Retirar aquilo do contexto ao qual estava sendo falado e estava sendo pregado. E qual que era o desejo do coração de Paulo nesse sentido, né?
que ele estava querendo falar com aquilo? Os escândalos, por mais que a gente interprete isso como aquela irmãzinha lá fez isso, aquela não sei o que fez aquilo, né? Sendo que fofoquinha rola solta, né? Aquilo é um escândalo, mas justamente deveria ser isso que a gente está analisando, né? Existem pessoas que não conhecem o Evangelho. Existem pessoas que me conheceram antes da conversão. E eu não sei se não me enxergam pior do que eu era antes. Só que nós podemos tudo, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Podemos escolher entre as coisas que nós queremos para a vida, né? E uma das coisas que provavelmente você, como cristão, vai escolher vai ser agradar a Deus e não desagradá-lo. Obviamente, existem questões muito delicadas em alguns pontos, em alguns temas, né? Mas não é isso que nós estamos discutindo. A gente está tentando entender esse primeiro capítulo da carta dos Filipenses, né? Da carta de Paulo aos Filipenses. Show? Então, qual que era o desejo dele? Eu quero, né, frutos de justiça. O que são esses frutos de justiça? Frutos de justiça. Ué, se na vírgula ali que eu olhei, né? Sendo que às vezes a gente não encontra ela de uma forma explícita, né? Nos papiros antigos, né? Da Septuaginta, da tradução do grego que a gente usa, necessariamente, né? Mas a gente vê que depois da vírgula ali, o que ele fala? Que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Opa! Então, se esses frutos de justiça, eu estou falando, né? Que a Escritura está falando, eles não são para a glória de Deus, são frutos de justiça. Será que essa justiça é em prol de Cristo ou é em prol de mim? Será que eu ajudo o próximo por causa de mim ou por causa de Cristo? E apesar de que seja por causa de Cristo, isso pode fazer algum bem a mim, obviamente. Claro, né? Não estamos tirando essa parte. Mas, se somos, podemos fazer. E nem não precisa, né, cara, eu abrir um negócio aqui, tipo, dizer assim, venham todos os pobres aqui que nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, se bem que nós nos enquadramos, né, necessariamente num sentido, mas nós sabemos que existem pessoas muito piores, né, na pobreza. E aí, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e tal, e blá 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 blá. Claro que a gente pode fazer isso, talvez a gente devesse fazer mais isso, né, vamos achar um meio aí, nós estamos pensando já faz um tempo. Mas enfim, de se preocupar com essas pessoas, de oferecer um futuro para essas pessoas, não somente, né, o agora, mas a gente pode servir de muitas outras formas, né? Quantas vezes a gente possivelmente já deixou de falar de Jesus, da esperança, da alegria dele, disso, daquilo e tal, por quê? Ou porque ficou vergonha, ou porque, tipo, você olha para você e diz, nossa senhora, não consigo ajudar ele, não tem R$1 no bolso hoje, o que eu podia fazer por ele? Entende? E o pepino é que isso cega tanto a gente, porque daí a gente quer abraçar os pobres e a gente esquece até dos ricos, né, meu amigo? A gente olha o cara e diz, bah, o que eu vou falar pra esse cara aí? A gente vê um índio, bah, lógico, né? A pessoa tem a cultura dela, né, nesse sentido, não, tá, ele. Obviamente, talvez ela não a abandone nesse sentido e tal, do evangelho em si, né? Pra você ficar pregando o evangelho somente com palavras, né? Mas as suas atitudes, elas podem ser diferentes do que você quer. Porque às vezes o que você quer é contra o que Deus quer. Mas e se de repente o que você quer é a favor do que Deus quer? Não vou fazer por falta de recursos materiais? Foi só dar dinheiro aos pobres que Deus pediu? É isso. Né? Se não for isso, não tem como servir a Deus. Será que é isso mesmo? Apesar de ter grande peso, né? Aquele que tem bens materiais e vê a pessoa necessitada e não ajuda, esse não vem de Deus, né? Mas enfim, vamos refletir, né? Isso tudo que a gente está lendo aqui agora, lógico que eu entrei em outros versículos necessariamente, mas a gente
leu até o versículo 11 do primeiro capítulo de Filipenses. Tinha que deixar o reloginho ali, porque senão eu vou até às 6 da tarde. Ah, tá lá. Estamos acabando já. Mentira. Vamos nessa. Ah, meu Deus, ele fala mentira. Gente do céu. Vamos continuar. Versículo 12. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Ué, o que será que aconteceu? Se a gente voltar aos versículos, ele está falando das prisões. Obviamente ele não falou dos açoites, disso e daquilo, pelo menos agora, né? Nessa carta aqui. Então a gente não sabe. Possivelmente ele deve ter falado, né? Depende de que período que cada carta foi escrita, né? Mas enfim, vamos continuar. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Opa, então aqui, mesmo que a gente não olhasse para trás, a gente acaba vendo para frente, né? A gente vê um versículo depois que ele acaba explicando, né? E muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Por quê? Porque justamente é isso. O interesse de proclamar a Cristo e a prisão de Paulo significou uma coisa. Ou, né, para os mais céticos necessariamente, esse cara estava viajando na batatinha, né? Revolucionário. Como é que eu vou dizer? Como é que eles chamaram Jesus lá? Causando alvoroço no povo, né? Enfim, e é isso que a gente ainda vive em alguns países, né? Aqui desse nosso mundão. Mas enfim, vamos continuar lá. Então isso confiou para que as pessoas que pregavam o Evangelho falassem mais, vivessem mais. Por quê? Porque, cara, os caras estão prendendo ele por falar a verdade. E será que é essa a verdade que nós conhecemos hoje? Será que realmente nós confiamos no que Paulo confiava também? Ou não? Vamos continuar? Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Então, né, nesse versículo 15 a gente vê que as pessoas pregam a Cristo justamente para treta, né? E essa treta às vezes não é uma treta do bem, até porque é treta, né? Se você não sabe o que é treta, você não está assistindo esse vídeo em 2019, se ele ainda existe. O que eu estou falando aqui? Vocês notaram que eu estou meio viajando também nessas questões de... Eu vou ter que praticar mais oratória, né? Mas enfim, vocês notam que existiam pessoas, e eu creio que ainda existam, até porque se você não crê, vai lá ler 2 Pedro, lê a carta inteira, mas enfim. E infelizmente, a motivação pela qual nós fazemos, ela tem que ser um fundamento pra gente. Ela tem que ser um princípio, igual, né? A gente tem falado hoje em dia. Pregar a Cristo. Mas por que pregar a Cristo? Aí vocês veem, né? Todos veem, obviamente. E não faz mal você falar do teu testemunho, mas você tem que falar do testemunho daquele, né? Que nos salvou do pecado. Deu uma liberdade pra gente dizer não. Uma liberdade pra gente dizer sim. Entende? Vamos entender junto. Vai que tá indo bonito. Versículo 16. Uns por amor, sabendo que foi posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflições às minhas prisões. Opa, então agora a gente tem a explicação daquele versículo. Não é necessariamente o que Dudu está falando, mas a princípio as pessoas poderiam usar algumas coisas dizendo que Deus protegeu os seus, que vários versículos, né, de prosperidade, num sentido que, por exemplo, Deus ele sempre está do lado dos seus. Olha lá, ó, Paulo preso. Né? Não estou dizendo que isso aqui está escrito não, meu amigo. Eu só estou fazendo uma interpretação meio básica aqui, né? Então, e não está escrito isso necessariamente, né? Apesar de que, se a gente lê o restante, ou pelo menos o que a gente já leu, parece ser isso.
né? Então as pessoas olhavam e diziam, olha, como é que isso aí é um apóstolo de Cristo? Se ele está preso, se ele está lá junto com o cara que é ladrão, junto com isso, junto com aquilo. Porém, vale ressaltar que a gente tem que prestar atenção como eram no contexto as prisões naquela época. Então, como alguns lugares do mundo ainda tem, existiam prisões que elas chamavam prisões domiciliares, né? E o que acontecia nesse processo? A pessoa podia receber visitas, igual a gente vê, né? Hoje em dia as pessoas presas também recebem visitas, né? Pessoas que estão pagando pelo crime que cometeram, né? Ou que talvez, num infortúnio da vida, possam não ter cometido. E o crime de Paulo foi justamente pregar o evangelho, né? Apesar de que eles achavam outras coisas para culpá-lo, tentando, né? Mas enfim. E justamente, né, nessas idas e vindas ele podia escrever essas cartas, justamente. Só não podia fugir, por quê? Porque as prisões domiciliares, se eu não me engano, pelo que eu estudei, elas tinham os guardas na porta, tinha isso, tinha aquilo. Lembra mais ou menos da história de Pedro? Não lembro. Lembra? Então, se vocês lembram, vocês vão notar, vamos dizer assim, uma prisão. Vocês vão notar que sempre era falado que tinha os guardas e tal, sejam eles... Tá, vamos lembrar de outro, mais fácil para vocês lembrarem. Lembram da história de Paulo e Silas? O que aconteceu? Eles estavam lá, presinho e tal, começaram a cantar, aí veio um terremoto, daí abriu a porta, daí tinha o carinha que tava lá cuidando, tava sob um sono lá e tal, e daí quando ele percebeu, os caras já estavam lá fora, e daí o que aconteceu? Ele pegou e olhou e disse assim, meu Deus, pensou, né, os caras vão me matar, alguma coisa nesse sentido, e daí Paulo já diz, calma, não faça isso, enfim, né? A gente consegue entender através do restante da escritura. Então a gente tem que ler a escritura não como método para dizer assim, eu li tantas vezes a Bíblia na minha vida, né? Não colocar um título numa estrelinha aqui, mas se tirar a estrelinha e olhar um pouquinho mais fundo e a gente chegar no coração, o que tem te alimentado hoje em dia? Você tem conhecido esse Cristo ao qual a gente vai escutar um pouquinho ele no domingo? E aí? Eis uma boa pergunta, né? Show! Jesus do céu. Paulo coloca uma coisa que talvez nós não colocaríamos na escritura. Ele coloca a seguinte escrita lá no versículo 18. Mas que importa? Né? Os caras estão falando mal de mim, os caras estão falando, tem uns que falam mal, tem uns que falam bem. Contanto que Cristo seja anunciado de toda a maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Porque, sabe o que eu acho mais difícil desse versículo 18 aqui? É que Paulo está pouco ligando porque os caras estão falando dele. Obviamente a gente tem uma preocupação, sabe? E possivelmente você deve ter. O que os outros vão pensar? Né? O que os outros vão pensar de eu pregar o evangelho? Será que eu vou perder meu emprego de eu ficar falando da Bíblia aqui? Será que um dia eu posso ser agressivo no sentido de não concordar com muitas pessoas e vir sei lá, perder um emprego, perder amigos, não ser aceito no meio religioso que eu estou, não, enfim. E aí? Esse versículo 18 ele me chamou bastante atenção, porque foi o mesmo que a gente conversou no começo, lembra? Que alguns fariseus criam que Jesus era o Cristo. Mas aí não falavam isso publicamente por quê? Que estavam com medo dos outros religiosos. Aliás, eles estavam com medo de ser expulsos da sinagoga. É isso que a Escritura diz. Meu amigo, é claro que é difícil, né? É difícil. É difícil a gente realmente sermos pequenos cristos. Sermos verdadeiros cristãos. Mas se você está junto comigo nessa peleia, vamos nessa, meu amigo. Aliás, não precisa estar junto comigo, porque uma hora ou outra eu posso
fazer uma burrada muito grande. Se você estiver se espelhando em mim, meu amigo, já era. Se espelha em Cristo. Obviamente, quem sabe um dia eu vou ter coragem para dizer, olha, imite a mim porque eu imito a Cristo, necessariamente. Mas tem todo um contexto aí, né? Então a gente não vai entrar para a gente não ficar mais de um tempo que a gente já deveria estar terminando. Mas enfim, vamos nessa? Porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro ou ganho, né? Dependendo da versão. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei. Então, o que eu devo escolher? Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isso é muito melhor, mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Entende? Não está falando da carnalidade em si, claro. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória aumente por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Então é o que ele estava expressando, né? Não estava falando de alguma coisa que era fora da casinha, ele estava falando justamente do Evangelho. Então aqui em Filipenses a gente acaba vendo isso, Paulo colocando o desejo que ele tinha de fazer isso, de fazer aquilo, né? Poder estar com esses irmãos novamente, poder falar de novo, possivelmente de Cristo, falar das prisões que ele estava sentindo, o que ele tinha passado, e isso ajudava a fortalecer a fé dos irmãos. Por quê? Porque justamente era isso que eles estavam vendo, ó, por exemplo, por eles professarem a fé nesse Cristo, e são pessoas que não estão muito distantes, né? São pessoas que não estavam distantes do acontecido. E eles veem, olha, os caras estão prendendo ele, estão fazendo isso, estão fazendo aquilo. E aí no versículo 27 até o 30 ele fala: somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Então aqui nesse versículo 27 o negócio começa a ficar preto, no sentido muito mais complicado, né? Por que eu digo isso? Porque Paulo, ele não poupa palavras às vezes, né? E às vezes a gente lê corridão e não percebe o que cada versículo ou o que a ligação desses versículos está falando pra gente. E é por isso que a gente tem feito tão mastigado essas leituras do Evangelho, né? Justamente por quê? Pela nossa falta de atenção. E alguns dos teólogos que ficaram, vamos dizer assim, mais ligados nisso, e eu digo teólogos, não necessariamente títulos, né? Mas esses eram, afinal, né? Mas eles acabam vendo uma incoerência às vezes, sabe? Porque eles não conseguem ver o apóstolo Paulo como alguém que corrige o povo. E eu digo, cara, ou a gente não leu realmente as cartas dele, ou vocês estão viajando na batatinha. Por quê? Porque eles olham pros escritos de Paulo e dizem assim, não, mas Paulo não podia ter falado assim, parece meio rude, né? Sendo que, obviamente, a gente pode seguir uma ideia de como que foi escrito, né? A carta aos Filipenses. E se você quiser concordar ou não, que foi Paulo que escreveu ou não foi, mas enfim. Não tem como coisas íntimas desse jeito, né? Uma carta... Esqueci o nome da carta agora. Mas enfim, não a carta dos Filipenses, né? Mas o estilo de carta que ele estava escrevendo, né? Era muito semelhante, né, às outras cartas que ele já tinha escrito. Enfim. Continuando. Então a gente vê agora que o negócio começa a mudar. E sabe por que começa a mudar? Porque no capítulo 2, quando ele entra naqueles nossos versículos que a gente gosta tanto, né, da Bíblia, dizendo olha,
Jesus não julgou ser igual a Deus. Ele faz um confronto direto com esse povo que estava ouvindo, que estava lendo as cartas. Vamos chegar lá e vamos ver junto isso então. Em nada vos espanteis do que resistem o que para ele, nada vos espanteis dos que resistem, né, das pessoas que resistem ao evangelho. O que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isso de Deus. Porque a vós foi concedido em relação a Cristo não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis estar em mim. Então, tecnicamente, ele dá uma puxadinha na gurizada, que serve também como um encorajamento, claro, porque, pelo menos aqui no Brasil, a gente não tem muito problema com pregar o evangelho não, né? A gente pode falar, a gurizada não, se discordar ou se não discordar, bolhufas, né? Mas, enfim, lembre da motivação que eu falei, né? Não sejamos as pessoas que pregam o evangelho por porfia, mas por crer na verdade que é aconselhada segundo o Espírito da verdade, que está em Cristo Jesus. Vamos lá, vamos continuar. Segundo capítulo. A gente vai... eu acho que vamos fazer até alguns versículos e depois terminar com tudo, uma retrospectiva ali do que a gente falou, né? E conseguir concluir. Até porque a gente talvez não tenha tanto tempo hoje, porque a gente já gastou bastante tempo, né? Mas glória a Deus que você está tirando uma horinha, 1h30, quem sabe 2 para ouvir do Evangelho, isso e aquilo, né? Assim como eu, né? Estou fazendo isso agora a princípio assim, mas não é uma estrelinha que colocamos no peito, obviamente. Mas justamente porque, né? Somos as pessoas que guardam os 10 mandamentos, mas esquecem de um, esquecem de dois, esquecem daquilo. Bolhufas, né? Vamos nessa. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Nada atente cada um para o que propriamente é seu, para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. E aí entra, né, algumas Bíblias fazem a divisão, alguns teólogos colocam como esse é o hino cristológico, isso mas enfim. Até aqui, aí às vezes pelo capítulo 2, né, necessariamente, ou para essa segunda parte aqui da carta, enfim, falar tão bonito agora, a gente esquece desse começo aqui, ó. A gente esquece desses 4 versículos, né? A gente abre o segundo capítulo de Filipenses e acaba esquecendo desses 4 versículos aqui agora no capítulo 2, né? A gente lê, se algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, alguns entranháveis afetos e compaixões, completai a minha alegria para que sintais o mesmo, tendo amor, mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa, nada façais por contenda ou por vanglória. Acho que esse versículo 3 aqui vamos retirar da Bíblia, né? Porque tá muito triste isso aqui. E, enfim. Vocês entendem o que eu quis falar? Provavelmente sim, né? E agora começa, então, aquele versículo 5 bonitão. E toda a fala de Paulo aos Filipenses, né? Então, como o capítulo, parte do capítulo 2 e depois do capítulo 3 ele acaba falando um pouquinho de outra coisa, assim, vamos dizer assim, a gente não vai entrar nele ainda. E nem no 4, que se eu não me engano o 4, ele vai ter algumas, fala de alguns com eles, vão para aquilo, ou vieram para isso, enfim. Então vamos nessa. Versículo 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte,
e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação, com temor e tremor. Quem que eles estão obedecendo aqui? E aí? Vamos continuar. Porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros do mundo, retendo a palavra da vida, para que, no dia de Cristo, possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Entende? Ele não está falando assim, que olha só, tanto trabalho, tanta coisa que eu estou fazendo e daí vai ser em vão isso. Não, não é necessariamente isso. Mas justamente ele tem todo o trabalho com esses irmãos e esses irmãos são cooperadores do Evangelho e muito provavelmente o que ele espera, né, apesar de que já foi lido, é que eles continuem sendo bons cooperadores. Isso não quer dizer assim só para que o Evangelho seja anunciado, não, mas é porque novas pessoas venham a se converter a Cristo, e não estou falando de alguma denominação ou de religião formada por isso, por aquilo, ok? Enfim, retendo a palavra da vida, né, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Dá até um novo tchan, né, aqui no ouvidinho, né? E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo-me e me regozijo com todos vós. Que isso, rapaz? Que palavras difíceis. Então, o que ele está falando aqui? A gente não vai entrar muito no processo, porque a gente já passou um pouquinho do tempo, mas outra hora até eu trago o significado mais legalzinho, assim, mais descrito, mas necessariamente a gente tem que entender as ofertas, né? Ele fala, algumas pessoas elas já dão um exemplo do próprio copo derramando. Então, algumas ofertas que elas eram feitas antigamente, vamos dizer assim, né? Existiam vários tipos de ofertas que as pessoas faziam a Deus. Elas colocavam uma pedra, inclusive, uma em cima da outra e diziam, ó Senhor, não sei o que. Enfim, e uma dessas é essas por libação, né? Tanto que se a gente pesquisar essa palavra, a gente vai encontrar sinônimos como derramar sobre, né? Enfim, e essa oferta de libação, ela nos remete justamente ao sacrifício de Cristo, né? Qual sangue que foi derramado sobre o altar? Qual sangue que foi derramado para perdão dos nossos pecados? Podemos usar até o próprio sacrifício judaico em si, né? Onde o sangue devia ser aspergido ali e tal, e deixar escorrer o restante do sangue nisso ou naquilo. Enfim, não precisamos entrar tão fundo agora, né? Mas qual o sacrifício que nós lembramos lendo isso? E vós também regozijai-vos, né? Alegrai-vos comigo por isso mesmo. Por quê? Porque nós fomos libertos disso. Apesar disso ou daquilo, né? A gente sempre acaba colocando um empecilho no servir a Deus. Nós conseguimos olhar. Então a gente foi até o versículo 18, né? No capítulo 2. É bom falar isso, que daí na próxima live a gente já talvez continue. Talvez seja da Easy, né? E depois a gente retorne para um outro tempo, para um outro dia, né? Enfim. Então quando a gente olhar a carta aos Filipenses, não é só de uma coisa que a gente está falando, né, meu amigo? A gente está aqui há 1h15 praticamente. Mas nós não somos bobos, né? Nós conseguimos para ver fatos históricos, né? Conseguimos ver o dia 31 lá da Reforma Protestante. Nós conseguimos falar um pouquinho disso, né? Apesar de ter tentado fazer uma reforma, de alguns lados a gente tem deformado, né?
esse aspecto que deveria ser puro do Evangelho, né? E claro, se de repente as pessoas têm interpretações diferentes é uma coisa, mas o que nós sempre estamos batendo em cima é justamente do o que nós estamos adicionando a essas palavras. Se já não era bom na época, né, que os caras queriam colocar a circuncisão de novo, que Paulo falava, imagine hoje a gente querendo colocar um corpo de regras agora para dizer assim, aqui é aqui. Nós somos a igreja de Cristo, nós obedecemos a Deus, nós fazemos o que a palavra diz. E daqui a pouco, isso aqui não está na palavra. Por que vocês fazem isso? Não, é porque é, não sei, costume. É, tem embasamento? Isso aqui não, mas aquele lá tem. Me entendem? Ou seguimos a Cristo, ou não seguimos. Por que eu digo, né? Enfim. E eu sei que você deve estar se questionando agora, achando você que provavelmente verdadeiramente segue a Cristo. Provavelmente você deve estar dizendo, poxa, mas eu erro tanto, eu faço tanta coisa errada no sentido de não que não esteja obedecendo o Evangelho, mas várias coisas que a gente já conversou, como ler a Escritura, como, né, uma carta, cara, uma revelação de Deus pra gente, enfim, acontecidos importantes que, nossa, a gente tem que levar em consideração, talvez até, né? Mas enfim, e quanta coisa que a gente conseguiu entrar, quanta coisa que a gente conseguiu falar. Nós nem estamos fazendo uma cooperação aqui, né? Literalmente. Porque muitos de nós somos ouvintes. Às vezes a gente não tem nada para perguntar. Às vezes você vai olhar e vai dizer assim, poxa, mas o Dudu aí, eu sei mais que ele. Tá ok, meu amigo, que bom, mas sei lá, faz alguma coisa para que possa contribuir comigo. Para que eu possa aprender junto. Assim como eu tenho pessoas que, vamos dizer assim, eu não considero no sentido assim, sabe, de organizacional, com pessoas que me pastoreiam, eu tenho pessoas que me pastoreiam, obviamente. E esses dias até eu estava com uma dúvida sobre a autoridade, e eu perguntei sobre essa pessoa, sobre a autoridade, num certo versículo lá e tal. E ele me respondeu com toda a calma, com toda a mansidão, com o embasamento das escrituras. E isso pode acontecer conosco, assim como eu sei que eu ajudo muita gente, aquela pessoa ajuda muito mais. Você pode ajudá-los, né? O fortalecer os que estão fracos na fé não quer dizer somente essa parte de dizer assim, como é que está o teu conhecimento bíblico? Não. Mas questionar, olhar para dentro e dizer, realmente, eu estou seguindo a Cristo? Eu gostei de um exemplo onde eu fui numa instituição esses dias, e daí, lógico que essa parte é um pouquinho mais complicada, né? Estava falando sobre uma situação de alguém endemoniado, e as pessoas estavam expulsando os demônios em nome de Jesus e em nome de Paulo. E aí houve um certo diálogo onde falava assim, olha, Paulo eu conheço, Jesus também, mas quem é você? E eu sei que você que foi essa pessoa que olhou para dentro, que falou assim, nossa, eu faço muita coisa que de repente, aliás, eu não faço muita coisa que eu deveria estar fazendo. Então eu digo para você, alegre-se. Alegre-se em Jesus. E tenha força. Peça a Deus essa firmeza. Essa vontade de ler das Escrituras. Essa vontade de olhar para Jesus e ver o nosso modelo. Olhar para o que os apóstolos sofreram naquela época e o quanto que nós sofremos hoje em dia. Mas estar feliz porque Cristo veio e nós cremos nele. E apesar disso,
ele morreu por quem não merecia. A gente não merecia, né, um resgate. Olhando assim, você pode olhar para si mesmo, você que foi uma dessas pessoas, e pensar assim, mas eu merecia. Claro, claro que sim. Mas olhar para Cristo e ver que ele não precisava fazer o que ele fez. Eu quero ler para vocês, e eu quero que, como tarefinha de casa, se a gente puder fazer, nós pesquisemos sobre os concílios. O que aconteceu na igreja primitiva ali, ou pelo menos depois ali, né, do ano 300 e tal, antes, né, do ano 300. Pesquisem sobre o que era falado. Obviamente, existiam pessoas que já discordavam naquela época, mas eu quero ler o Credo Niceno, ou como ele é chamado hoje, né, símbolo niceno, em latim, Symbolum Nicaenum. E ela é uma confissão, né, a gente chama de profissão também, né, de fé de 318 padres que estavam naquela época, e, né, que seria a referência aos 318 bispos que participaram do primeiro concílio de Nicéia. E lá foi organizado uma confissão, né? E essa confissão falava isso que eu vou falar para vocês. E eu sei que muitas das coisas vocês têm ouvido e têm aceitado, porque a gente não pesquisa, não vai atrás. E eu quero ler para vocês. Ok? E aí a gente acaba. São 5, 6 linhas ali. A confissão diz o seguinte: creio em um Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas visíveis e invisíveis, e em um Salvador Jesus Cristo, e unigênito Filho de Deus, gerado pelo Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, de uma só substância com o Pai, pelo qual todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e por nossa salvação desceu dos céus. Foi feito carne pelo Espírito Santo da Virgem Maria. E foi feito homem, né? Enfim, continuação. E foi crucificado por nós sob o poder de Pôncio Pilatos. Ele padeceu e foi sepultado. E no terceiro dia ressuscitou, conforme as Escrituras, e subiu ao céu, e assentou-se à direita do Pai. E de novo há de vir com glória para julgar os vivos e os mortos, e seu reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e vivificador, que procede do Pai e do Filho, que com o Pai e o Filho conjuntamente é adorado e glorificado, que falou através dos profetas. Creio universal e apostólica. Reconheço um só batismo para a remissão dos pecados e aguardo a ressurreição dos mortos e da vida do mundo vindouro. Quando a gente olha para esse texto, o que me vem à cabeça são muitas partes bíblicas, mas principalmente a de Hebreus. Lembra que a maior condenação para que a gurizada dá para os desigrejados, que são as pessoas que não congregam numa igreja necessariamente, né? Não congregam em uma instituição religiosa, não enxergam a igreja mais como uma igreja una, né? A igreja é uma só que às vezes, até surpreendi, esses dias daí falou assim, pelo que eu ouvi, parece que não existe mais um corpo de Cristo. Existe o corpo de tal instituição, o corpo de tal a outra, o corpo de tal a outra, enfim. E me veio na cabeça na hora assim, o que realmente eu escuto, o que eu olho é que às vezes elas se denominam assim, essa é mão, essa é pé, essa é aquele outro e tal. E eu não estou dizendo que não possa ser. Mas é que realmente estão juntos, estão ligados na cabeça. Obviamente, né? A mão não vai estar rindo, necessariamente. Mas no sentido de realmente existe essa igreja una? Ou no meio de toda aquela religiosidade onde existiam tribos e mais tribos e tal, uma delas, aliás, alguém ainda defendia a verdade, mesmo que esse alguém
fosse o próprio Verbo encarnado. Aqui, nesse concílio, justamente o que acontece, e a gente não vai ter tempo de falar hoje, é o apostolado, né? A continuação dos apóstolos. Isso eu acho, talvez, uma das coisas que algumas igrejas resgataram, algumas instituições resgataram, porém, nós temos que cuidar. Por quê? Porque eu não posso colocar... até, alguns inventam algumas doutrinas, né? Dizem, nós somos sensacionistas, porque até a morte do último apóstolo lá, a gente vê nos escritos do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro e tal, ou em Atos dos Apóstolos em si, eles curando, eles fazendo isso, eles fazendo aquilo e tal, fazendo ações maravilhosas, né? E aí, alguns falam, né, que o último apóstolo em si vivo foi João, e ok, literalmente daqueles ali, vamos dizer assim. Só que, enfim, a Bíblia vai falar sobre bispos, sobre presbíteros, sobre diáconos, sobre isso e sobre aquilo, e a gente sempre vai ficar em dúvida se realmente foi de uma maneira bíblica escolhido esses apóstolos, né? Escolhido esse como é que eu vou dizer, essa continuação apostólica. Mas enfim, mesmo se nós não os tivéssemos, e se só a Escritura serve para nós, nós já teríamos como regra de fé a própria Bíblia. Nós abriríamos realmente o peito e dizemos: sola Escritura, solus Christo, sola fide, sola gratia, soli Deo gloria. Não é? Mas só que eu acho que é tanta coisa, que às vezes nem é tanta coisa assim, né? Que a gente tem preguiça de seguir, de nos esforçarmos, né? A gente acha que a gente não é fraco, né? Mas é que, cara, a gente é fraco mesmo. Mas forte é a mensagem daquele que nos salvou. A mensagem da cruz, né? A qual tem algumas pessoas que hoje em dia, quando fala de cruz, dizem: não, cruz foi o símbolo de vergonha, blá blá blá. Esse dia eu escutei, mas eu não fui atrás da fonte, onde falava que simbolizava o fracasso de Jesus. Eu não tô nem afim de ir atrás dessa fonte, nem tô afim de atribuir essa blasfêmia contra Jesus, contra o Espírito Santo. E eu quero me concentrar no que a gente conversou hoje. Releiam, então, a carta aos Filipenses. A gente foi no capítulo 1 e praticamente 60% do capítulo 2. O que nós podemos tirar disso? O que nós podemos tirar dessa meia hora que a gente conversou lá no início? Será que nada mesmo? E aí? Ok. Aí você vai dizer assim, então beleza, Dudu, vou fazer uma resenha aqui. Vou fazer um fichamento do vídeo aqui. Coloquei uns 10 pontos aqui e um comentário final. Viu só? Eu consigo. E agora, o que você vai fazer depois? Não, Dudu, minha parte eu já cumpri. Pera aí, meu amigo, o que a gente conversou o vídeo inteiro? Sabe? E é nesse sentido que a gente tem que viver, né? Se eu escutar uma palestra de alguém, se eu escutar uma coisa de alguém, não preciso fazer esse fichamento, esse negócio e tal. Mas o que eu preciso fazer? Isso é um perigo do crente de hoje em dia. Absorver, absorver, absorver. E parece que a gente que colocou uma tampinha no copo, sabe? Né, pra vida, ia jorrar para a vida eterna, parece que a gente deixa daqui, não vai transbordar. Vai ficar só comigo. E muitas dessas coisas a gente tem conversado com o tempo, né? Então esse era um dos credos, né, da igreja lá naquela época. E
Em um outro Bíblia Live a gente vai falar isso com mais propriedade. Eu só vou esperar eles me avaliarem, né, na disciplina. Que graças a Deus eu tenho ido bem em tudo, né? E se fosse mal eu ia ter que estudar mais e alguma hora eu ia bem, provavelmente, né? Então leiam a escritura com carinho, né? A gente vê pessoas que se dedicaram a isso, dedicaram a passar a palavra de Deus adiante, e a gente vê ainda pessoas morrendo por isso. E não que eu encoraje vocês a fazer isso, mas eu dou um desafio muito mais difícil. E que tal viver por isso? Você consegue? Beleza, esse é o nosso desafio de hoje. Eu espero que, se você tem acompanhado esse vídeo até o final, vai rever ele, enfim, compartilhe. Compartilhe para que possa chegar a alguém. Para que essa pessoa que de repente está se sentindo meio perdida, meio injustiçada, meio isso, meio aquilo, possa analisar e ver que ela não está sozinha. Não estou dizendo que nós estamos se sentindo injustiçados, tá? É mais no sentido de... você já assistiu um filme antes? Já assistiu ele pela segunda vez? Já assistiu ele pela terceira vez? Pela quarta vez? Pela quinta vez? Enfim. Já assistiu? Você viu que você, na segunda vez que você assistiu, na terceira, na quarta, você percebeu coisas, talvez, que você não tinha percebido primeiro? Não estou falando para vocês fazerem isso com esse vídeo necessariamente, mas existe a pessoa do lado aqui que vai entender também uma outra coisa que de repente a gente deixou passar. E eu acho isso interessante, né? Então, se você crê que a palavra de Deus pode ajudar alguém, não precisa compartilhar necessariamente esse vídeo, né? Eu creio que é importante porque a gente dedicou um tempo aqui para justamente falar do Evangelho para vocês. Mas anuncie esse Evangelho, sabe? Necessariamente viva esse Evangelho. É uma dica muito importante, né? Um conselho não meu, mas do próprio apóstolo Paulo ali, que a gente tem falado tanto. Porque ele fala de Jesus, claro. Então, vamos junto, vamos junto. Se a gente errar, cara, para de ser esse cara muito condenador. Vamos ajudar essa pessoa a levantar. Vamos caminhar junto. Vamos correr se der, mesmo que a panturrilha é meio machucada. Que daí o outro vai estar ajudando nós a correr. Show? Beleza? Tem alguma dúvida? Tem alguma crítica? Comenta, manda uma mensagem, fala comigo. Mas acima de tudo, fala com Deus. Show? Valeu, galera. Até mais.